pronta pra brilhar. Eu sei, um dia será melhor do que hoje está. Há o amor em nós se revelará. Dorme, mas despertará. Não há como a gente negar. Cairá o véu do rancor, da tristeza e da dor. O vento levará as palavras em vão que turvam a nossa visão. Haverá um lume de paz e as guerras nunca mais mancharão nossos sonhos com o sangue irmão, delírios da nossa ilusão. Há uma luz em nós, pronta pra brilhar. Eu sei, um dia será melhor do que hoje está. Há o amor em nós se revelará. Dorme, mas despertará. Não há como a gente negar. Saberemos caminhar bem mais simples nos tornar. Um sorriso de flor da criança em botão, regando o jardim da razão. Se ouvirá a voz da canção penetrando o coração, e os homens então viverão o valor de tudo que o mestre ensinou. Na, 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 na. Essa parte da letra é difícil, mas vocês conseguem. Na, 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 na. Como sempre, é uma grande alegria estarmos reunidos novamente, né, aos sábados, para juntos nós conversarmos, nós estudarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita. Doutrina espírita é esta que nos traz mais segurança no nosso viver, porque através do espiritismo nós vamos conhecer as coisas, porque já imaginaram, nós não sabemos o caminho que queremos ir, aí qualquer caminho serve, né?
Então, a doutrina espírita nos mostra como se fosse uma bússola, nos indica um caminho, né? Primeiro, conhecer as coisas, ter uma ideia, né? Segundo lugar, ter um sentido, entender o sentido da vida e mesmo o sentido daqueles fatos que muitas vezes nos causam grandes angústias, grandes conflitos, pois, na verdade, nós sabemos que a maioria das doenças são de conflitos não resolvidos ou mal resolvidos, lá atrás, lá no passado, e que vão estourar, né, como se fosse uma bomba lá no futuro. Então, em primeiro lugar, é conhecer as coisas, conhecimento, ciência. Segundo, entender o sentido das coisas. Mas o mais importante é mudança. E essa mudança não é uma mudança radical, de um momento para outro. É o que nós chamamos de reforma íntima. Ou mesmo com aquele livrinho chamado Reforma Sem Martírio. Sim, nós podemos ter errado, claro, é natural, mas temos a convicção de que queremos nos melhorar e então mudar. Muitas vezes nós achamos que a nossa vida vai mudar sem fazermos nada. Eu pergunto, uma parede que é branca, se nós quisermos que ela fique cor-de-rosa, nós temos que mudar, temos que pintá-la, né? E essas mudanças, com o tempo, nós vamos vendo que são devidas às nossas análises do nosso dia a dia. Santo Agostinho, ele parava e a toda noite ele fazia uma avaliação do que foi o seu dia. E eu pergunto, será que nós fizemos uma avaliação, um balanço, até no final do ano, uma vez por ano? E se nós pararmos, olhar para trás, vamos ver assim, será que nós mudamos alguma coisa? Como está a minha vida em relação ao ano passado, há 5 anos atrás, há 10, 20, 30 e assim vai. Então, a importância da mudança. E essa mudança, nós vamos ver que é uma mudança constante. É mudar os nossos pensamentos. A ciência nos mostra que nós temos mais de 50 mil pensamentos por dia. Eu pergunto, quantos desses pensamentos serão nossos? Muito poucos, né? Muito poucos. Porque a nossa volta flui, os fluidos estão a 1000. E aí, o pensamento é a mesma coisa que a mão, é para o corpo. Nós queremos apanhar alguma coisa, a mão vai e busca. E nosso pensamento é o que atrai para o espírito tudo o que ele quer. Então, por isso, tudo depende do nosso pensamento. E em relação a isso tudo que nós estamos falando sobre o pensamento, hoje nós vamos conversar um assunto que aparentemente ele passa batido, como se diz. Nós nunca anotamos, nós não paramos para ver, porque tudo depende do nosso pensamento. O nosso assunto de hoje é sobre o apego e o desapego na visão espírita. Que muitas vezes, será que nós sabemos o que é apego, né? Será que apego não é aquele se agarrar às coisas, a tudo, a tudo? Nos agarramos às coisas materiais, nos agarramos às pessoas, nos agarramos aos pensamentos, aos nossos comportamentos, enfim. Então, apego é aquela posse, aquilo é meu, segurar ali, né? E aí nós vamos ver, e desapego? É o contrário. Só que desapego não é aquilo que nós dizemos assim, aquelas pessoas são indiferentes. Não, desapego é uma coisa, indiferença é outra, né? Muitas vezes se diz assim, a pessoa está tão desligada que é indiferente a tudo. Não, o desapego é, claro, de acordo com o nosso nível evolutivo. Como nós vamos ver. Pois a vida, meus amigos, a recém falei, é feita de mudanças.
Já imaginaram? Se temos 50 mil pensamentos, quantas mudanças nós temos que fazer? Porque muitas vezes nós vamos caminhando, eu vou fazer isso, daqui a pouquinho já muda, vem outra ideia, e aqui, porque eu estou apegado ao meu tipo de comportamento, aos meus pensamentos. E por isso, nós temos que ter muita atenção nos nossos pensamentos. Alguém controla os pensamentos? Nós devemos controlar, assim como um carro, né? E não só os pensamentos, mas algo muito, muito importante. Nós temos que controlar, ter atenção com nossos sentimentos. Será que vale a pena eu sentir por aqui aquelas coisas, por aquelas pessoas, um sentimento profundo? Será que vale a pena? Será que compensa? Então, cabe a nós, termos muita atenção em nossos pensamentos. E nós temos? Quase nada. Nós temos a atenção com nossos sentimentos? Também não. Então, vamos parar e refletir em tudo isso aí. Certo, meus amigos? Qual é a origem desse chamado apego que nós estamos falando? Né? Se agarrar às coisas, ter posse, tudo é meu. Será que é mesmo? Será que nós temos alguma coisa? Então, essa origem do nosso apego, nós vamos ver que é devido às nossas inseguranças, por falta de conhecimento. O primeiro pilar da doutrina espírita, conhecimento. Adianta eu querer me agarrar, dizer, isto é meu. O que é meu? O que é nosso? O que é seu? O que o Senhor vai levar? O que eu irei levar quando o meu corpo for ali para o cemitério? Será que vai encontrar um caminhão daqueles de mudança grandão na frente da minha casa para vir buscar o quê? Pense bem. Pense agora o que nós iremos levar. Então, isso é falta de conhecimento. Nós vimos muitas vezes, né, essa insegurança é total. Ela causa medo, sabia? Ela causa medo. Então, essa é a origem do apego, meus amigos, é porque nós temos medo de perder. Nós temos medo de perder porque nós não sabemos que nós não vamos levar nada. Adianta? Não, vamos ser conscientes. Adianta nós ter medo de perder alguma coisa? Tudo. Então, nosso corpo é nosso. Já digo nosso corpo. Aquelas coisas que nós temos é nosso. Aquelas pessoas que estão à nossa volta. Meu filho, meu marido, minha filha, e meu carro, meu. O que é meu? O que é nosso? O nosso espírito. O corpo agora está sendo nosso, está emprestado, né? Mas nós vamos ter que devolver. Não é? Então, é o medo de perder esse apego. Mas por quê? Não que nós temos que ser indiferentes, não. Nós temos que valorizar tudo que Deus nos emprestou. Até os filhos, né? Aquela poesia de Khalil Gibran. Vossos filhos não são vossos filhos. São filhos da ânsia de viver por si mesmo. São nós? Não são. E na grande maioria, agora sim, vamos assim ali pelo Livro dos Espíritos, né? Qual é as maiores chagas da humanidade? O Livro dos Espíritos nos diz assim, orgulho e egoísmo. Pelo egoísmo. Como sempre falamos, né? Se alguém passar de frente a uma casa e pedir feijão, se aquela pessoa tiver feijão, ela, se não for egoísta, ela vai dar. Né? Se ela tiver feijão, ela vai dar o feijão. Agora, se ela tiver bastante e não quiser dar, ela está sendo o quê? Egoísta, né?
que a pessoa pensando em si. E é o que acontece conosco, no geral, nós. Quando eu digo nós, é porque eu também estou incluído nisso aí. Né? Muitas vezes, as pessoas, nós disfarçamos esse apego às coisas, dizendo que nós temos muito zelo. Aquela camisa, você lembra, vocês são muito novos, né? No tempo do balão, Volta ao Mundo, né? Do Quixote lá atrás. Aquela camisa que está lá no roupeiro. Ai, mas eu não posso, é uma lembrança, é uma coisa assim incrível. Aquele sapato, né? Imagine, né? Esse agarramento, essas coisas. E nós, a quase tudo. Eu tenho um zelo muito grande, eu tenho que cuidar disso. Mas cuidar para quê? Se não vai levar, né? Então, eu acho que não tem que cuidar, tem que respeitar naquele momento, fazer um bom uso, cuidar para não estragar, porque, na verdade, nós somos, né, os detentores provisórios daquilo ali, certo? Então, vamos ter uma ideia, assim, dos tipos de apego que nós podemos ter. Alguns. Apego à matéria, né? Que normalmente essas pessoas são mais apegadas. E a pessoa vive uma vida inteira juntando, acumulando. Um dia, uma certa pessoa, eu perguntei, mas seu fulano, o senhor com tudo que o senhor tem, esse império montado, um império, sabe o que é um império? Avalista de empresas de ônibus, comprando 40, 50 ônibus. Tem que ter muito, é um império mesmo, né? Aí diz assim, o senhor sabe, eu tenho muito medo de eu voltar a ser pobre. Eu imagino. Então, esse apego à matéria, que eu não tinha nada. Sim, quando nós chegamos aqui, o que nós temos? Quando o bebezinho nasce ali na maternidade, o que ele traz? Aí, alguma roupinha daqui, dali, e vai levar alguma coisa. Meus amigos, é muitas vezes até lamentável, né? Ali no hospital, quando a gente vai atender alguém, pessoas que juntaram muita coisa, muito dinheiro, e a pessoa está desesperada, né? E agora, o que vai ser daquilo que eu tenho? E aí nós vimos brigas, né? A pessoa morre, fica aquela herança muito grande. E muitas vezes, o dono de tudo isso fica ali cuidando. Meus amigos, será que nós vamos levar alguma coisa? Às vezes, é claro que é importante as pessoas cuidarem daquilo que têm. Porque se, por exemplo, o senhor, a senhora, eu, nós dermos tudo que nós tivermos, amanhã nós vamos estar ali pedindo. É correto isso? Então nós temos que interpretar muito bem até os evangelhos. Mas Jesus falou para aquele jovem, deixa tudo, vai lá, vende tudo e me segue. Não foi isso. Ele não disse, talvez. É erro de interpretação. Então, nós temos que ter cuidado. Não é nós ficarmos agarrados às coisas, mas nós também temos, acho que, um direito de ser feliz. Não temos? Agora, claro, né? Nesse instinto de sobrevivência, muitas vezes, meus amigos, nós juntamos ou nos agarramos ao supérfluo, certo? Se nós olharmos lá atrás, quando nós iniciamos, quantos pares de calçado nós tínhamos? Hoje, olha-se ali quantos tem. Quantos tem? E aí, será que não está na hora de nós revisarmos o nosso roupeiro, ali, sapateira, e ver que nós podemos, quantos não tem um par de calçado para botar muitas vezes, roupas, mas felizmente isso está despertando nas pessoas esse desapego natural, vamos dizer assim, está começando, e muitas pessoas vão lá doar roupas nos brechó. Não precisa esperar só durante a morte, para depois doar. Não, vamos dar uma olhadinha. Quem sabe quanta coisa. Aquela camisa, eu tenho uma lembrança muito grande dessa camisa. Aquele calçado, tudo. Vamos dar uma olhadinha.
E às vezes está sendo supérfluo. Né? O que eu preciso mesmo para viver? Sem contar, meus amigos, que em grande parte também é avareza. Meu Deus do céu, quanto! Jesus falou lá no Evangelho, né, tem algumas parábolas, e tem aquela que diz assim, né, que Jesus manda observar os pássaros do céu, né? O que acontece? Os pássaros buscam. Jesus falou também, buscai e achareis. Às vezes, em certa situação, as pessoas têm porque buscaram, procuraram. Do céu não cai quase nada, a não ser o quê? Chuva. Então, a pessoa pode, sim, buscar. Os pássaros, de manhã cedo, saem buscar as coisas. Encontram. Da mesma forma, Jesus também falou, não se pode servir a dois senhores, isto é, a Deus e a Mamon. Mamon era dinheiro. Aí a pessoa diz, mas eu não posso ter dinheiro e ter Deus? Pode sim. Por que não? Agora, não ao excesso. Por exemplo, se tornar fanático demais, dá tudo e seguir a Deus. Não é bem assim. Eu, agora, só em busca do dinheiro. Só o dinheiro? Também não. Então, por que não o caminho do meio? O equilíbrio. Há pessoas que têm muito dinheiro e são muito bondosas. E há pobres que são cheios de orgulho, maldade. Quer dizer, isso é uma natureza de quem? Do nível evolutivo de cada espírito. Né? Então, a importância do nível evolutivo. Se nós olharmos o nível evolutivo daquelas pessoas apegadas, é muito alto. Se apegam demais às coisas. Choram até quando, não é verdade? Que nós todos somos apegados. Caiu aquele copo que eu gostava tanto, caiu, quebrou. Aquele lado assim, do sentimento com os animais, aquele gatinho, aquela gatinha, aquele cachorrinho. Claro, é natural. É muito natural. Então, a importância de nós entendermos que esse desapego à matéria não é botar tudo fora, não é doar tudo, ser indiferente. Não, não. É fazer um bom uso de todos. É proibido a pessoa ter um carro novo? Não. É proibido a pessoa ter uma casa boa? Não. Agora, eu estou fazendo bom uso daquilo que Deus me prestou, que Deus, felizmente, me deu através dos meus esforços. Então, acho que é natural que a pessoa faça. Deus quer que nós sejamos felizes, que nós tenhamos as coisas. Agora, guardar tudo. Tem pessoas que guardam um parafusinho, acham na rua, e aquele tem no quarto, é um lixo completo. Para quê? Qual é a finalidade das coisas? Mas a pessoa tem 10, 20 carros de coleção. Aí o direito dele é uma vontade de colecionar. Então, nós temos que ter muito cuidado ao analisar as coisas. Existe um ditado, né? Um provérbio muito antigo, que diz assim, que caixão não tem gaveta. Né? Então, as coisas materiais podemos, sim, fazer um bom uso. Agora, vamos raciocinar também. Né? Nós temos também, meus amigos, apego às pessoas. É natural? Claro, claro. O nosso mundo aqui, né, embora ainda um mundo de expiação e de provas, nós nos apegamos às pessoas. Toda relação, não é que esteja escrito, né? Mas tudo tem uma relação de ser. Tem uma razão de por que aquilo acontece.
Por que aqueles encontros? Então, apego às pessoas. Por que ocorre? Quando existe um sentimento. Porque, vamos dizer que existe uma escada. Essa escada, vamos assim, brincar e dizer assim, o nome dessa escada é a escada dos sentimentos. Né? Sentimento. Cada degrau, quando começa lá embaixo, são paixões. O que é uma paixão? É uma necessidade, é um desejo, é uma vontade. Eu estou apaixonado. É natural, natural. Pelo carro, pela casa, por uma pessoa. Né? Então, essa escada ela vai crescer. Esses sentimentos, cada degrau, ele vai subindo. E nós vamos ver que poderá sim, lá no topo, ter o nome sentimento de amor. Né? Mas um amor, não no sentido que nós todos, ainda sentimos. Porque devido ao nosso nível evolutivo, nós achamos que amor é posse. Meu Deus do céu, todos. Né? Então, quando chegar num certo ponto, num certo nível evolutivo dessa escada, nós vamos ver que ninguém pode prender ninguém. Né? Você já viu aquela historinha do trem da vida, né? O trem da vida. Quando se embarca no trem, quando se nasce. Senta-se num banco, ali começa a vir quem são os companheiros de viagem. Primeiro é o papai, a mamãe, os irmãos, os primos, e assim vai indo. E aí vem uns embarcando nesse trem e vem outros descendo. O bisavô já vai descendo desse trem da vida. Depois vem os avós, vem os tios, vem os pais e vem nós. É natural. Esse é o trem da vida. E nós ainda nos apegando às pessoas. Meus amigos, quando será que... eu te amo. Claro, é natural, mas é amor mesmo. Se nós olharmos nos casamentos, embora diversos tipos, como nos mostra a doutrina, quais são casamentos verdadeiramente espirituais? Muito poucos. Aqueles que vão até o final da vida se amando realmente. Muito poucos. E o casamento, aquele provacional, e outros. Então, normalmente o que chama-se amor, na grande maioria, é uma carência. Né? A carência de alguma coisa. É uma necessidade. É uma vontade. Então, chama-se amor. Mas, claro, o que é mesmo amor? Lá no topo, uma grande amizade. Uma amizade termina, uma amizade verdadeira. O amor não termina. As paixões, às vezes, como se dizia, né? É que nem fogo de palha. Às vezes você leva 10 anos, 20 anos, 30 anos. Vimos casamentos com 40, 50 anos as pessoas se separando. Era verdadeiro amor ou era uma necessidade, uma carência de alguma coisa? Então, também, né? Vamos parar e refletir. O amor verdadeiro, ele liberta, meus amigos. E o apego, ele aprisiona. O amor, ele convive. E o apego, ele controlador. Né? Aquele do ciúme violento. O amor verdadeiro, ele acalma. E esse chamado apego, ele aflige a pessoa. A pessoa vive em aflição, porque não é um verdadeiro amor. Não há confiança. O amor, ele esclarece, né? E o apego confunde. Aquele casal vive confundido, vive mal. Vimos muitas vezes, às vezes um pai, uma mãe, segurando o seu filho. Ele impede, muitas vezes, que seu filho cresça, até numa escolha de uma profissão. Meus amigos, temos também apego a comportamentos. Eu sou assim e não vou mudar. Vai sofrer enquanto não mudar. Aquela história, né? De que nós somos quase
dito por Leon Denis, iguais a cavalos selvagens. Vamos apanhar até sermos domados. Para aí sim caminhar calmamente. Então, não quero agir diferente. Enquanto nós não tivermos condições de nos analisar quase que diariamente e mudar a nossa trajetória, mudar o nosso caminho, meus amigos. Então, nós devemos fazer um balanço. Será que o meu comportamento é esse? Sem falar que comportamento em vício, né? O que é vício? Tudo que é em excesso. Tudo que é em excesso. Então, nós deveríamos fazer um balanço, meus amigos, quase que diariamente. Eu tenho certeza que se nós fizermos esse balanço, nós vamos ver cada dia melhor. Onde eu posso melhorar minha vida? Muitas vezes é na mudança dos nossos comportamentos. Nós temos apego ao passado. A maioria de nós vive mais de 50% no passado. O passado foi bom, meu amigo, minha amiga, mas nós não vamos mudar. Até podemos pensar em coisas boas ou tirar lições daquilo que nós erramos. E quanto erramos, né? Todos. Agora, viver no passado não vai adiantar. Temos apego. Aquilo ali, eu me lembro, eu estou vivendo. Tudo bem. Cada um escolhe. Agora, viver no passado, não. Nós temos que viver agora, no presente, bem, fazendo a nossa melhor plantação, que amanhã será colheita. E hoje, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos ontem. Como foi a nossa plantação? O passado foi bom. Nós também temos apego emocional, né? Demais. Nós somos emotivos demais. E muitas vezes, nessa nossa emotividade, que nós, devido ao nosso nível evolutivo, não podemos ainda controlar, nós nos agarramos. Muitas vezes às vezes um familiar cuidando daquele que está com câncer, ali está com AVC, com isquemia, enfim, em fase terminal. É tanto apego ali, que às vezes aquele que está doente, ele não desencarna devido ao apego aqui da família. Já vi diversos casos assim. Vamos deixar que cada um é um espírito. Ele tem a sua caminhada, ele tem a sua jornada. Existe um livro também que nos mostra, se não me engano, do Augusto Cury, Prisioneiros do Pensamento. Se não me engano é isso. Nós vivemos presos porque nós não soltamos esse pensamento. Nós pegamos um pensamento e aprisionamos. Será que não está na hora também de nós examinarmos nossos pensamentos? Meus amigos, nós somos apegados a tudo, até a comida, a bebida. Vamos parar e dar uma refletida um pouquinho, meus amigos. Meus amigos, tudo é passageiro. Viva o hoje. Não vamos, assim, carregar grandes expectativas. Vamos procurar viver o melhor possível. Vamos filtrar até aquelas críticas que nós temos. E também os elogios, né? Vamos nos libertar de tudo que não tem utilidade, que nós encontramos guardado até dentro do nosso coração. Aquelas mágoas, aquelas angústias, tristezas, solte tudo embora. Se desapegue disso. Livre a sua cabeça do lixo mental que está guardado aqui dentro, para dar espaço para novas ideias, para novos sonhos. Vamos valorizar cada relacionamento que nós temos com as pessoas, né? E não querer controlar o outro ou alguém, qualquer pessoa. Deixe para Deus controlar tudo. Vamos, sim, cultivar uma fé. Isso, sim, nós podemos agarrar, que é o que nos move, que nos empurra para frente. E, meus amigos, procure encontrar em tudo. Encontrar, assim, felicidade, tudo que existe, tudo é passageiro. Mas então, o senhor poderá perguntar assim, por que existe o apego?
O apego é natural para que, de acordo com de reencarnação em reencarnação, nós vamos aprendendo a crescer esse sentimento que eu falei, chamado escada, para um dia chegar lá no chamado amor. Quando? Vai demorar. Atualmente, nós temos, por exemplo, 2,5 milhões de anos o homem está sobre a Terra. Se nós vivêssemos 25 anos, que era uma média de vida naquele tempo, ou melhor, se vivêssemos 250 anos, a nossa idade conseguíssemos atingir, já daria para ter vivido 10 mil vidas. É nisso que as pessoas vão com o tempo crescendo e se desapegando, olhando, porque nós estamos aqui numa passagem para uma pequena encarnação. E de encarnação em encarnação, nós vamos desapegando. É natural, mas procure cada um de nós olhar. E o que nós levamos em tudo isso? O conhecimento. E esse conhecimento nós vamos ver que nessa escadinha chamada sentimento, lá no topo está Deus. E no dia em que nós começarmos a ir galgando, subindo cada degrau dessa escada em direção a Deus, que é amor, aí sim, nós vamos a cada dia, tenho certeza que o Senhor, que a senhora vai encontrar também, aquilo que mais nós precisamos na vida, que é a paz. Que a paz esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Nas aflições da vida, podemos pedir a Deus favores terrenos e Eles nos pode conceder, quando tenham um fim útil e sério. Mas como a utilidade das coisas sempre a julgamos do nosso ponto de vista e como as nossas vistas se circunscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Deus, que vê muito melhor do que a nós e que só o nosso bem quer, pode recusar o que peçamos, como um pai nega ao filho o que lhe seja prejudicial. Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos, por isso, entregar-nos ao desânimo. Devemos pensar, ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcionada à resignação com que a houvermos suportado. Prece. Deus onipotente, que vês as nossas misérias, digna-te de escutar, benevolente, a súplica que neste momento te dirijo. Se é desarrazoado o meu pedido, perdoa-me. Se é justo e conveniente segundo as tuas vistas, que os bons espíritos, executores das tuas vontades, venham em meu auxílio para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem me queixar. Faze que por isso nenhum desânimo me assalte, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sofram qualquer abalo.